Boa noite a todos. Vamos começar mais uma noite de estudo com a nossa querida Gabi hoje. Primeiro a gente vai ler uma mensagem do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, Presença de Luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Então agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa escola, aprendendo a amar, a servir, porque Jesus diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Pedimos ao Mestre Jesus que abra o nosso entendimento, que auxilie nossa irmã Gabi, para que seja harmoniosa e que seja de fácil entendimento para todos nós, esse aprendizado que é muito importante. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Agora vamos ficar com a Gabi. Boa noite, então, a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi iniciado semana passada, né, com a nossa amiga Emily, aonde ela falou sobre a árvore e os seus bons frutos. E aí hoje a gente vai continuar trabalhando esse Evangelho, esse capítulo, que é muito interessante como Kardec ele estrutura, né, esse capítulo. Eu acho que quanto mais a gente vai lendo Kardec e a estruturação das obras, da codificação, a gente se impressiona um pouco mais com a grandeza e a inteligência deste homem, né, com a didática. Porque ele constrói esse capítulo em particular. Nós achamos muito interessante a forma como ele constrói, e aí eu os convido a fazer a leitura do capítulo na íntegra, depois de hoje, né, já com as almas um pouco mais iluminadas, vocês vão perceber como ele vai construindo uma escadinha para que nós podemos perceber o que significa a árvore e os seus bons frutos e o que significa esses profetas, né? E como nós devemos ter a cautela de não nos deixar levar pelos falsos profetas, tanto encarnados quanto os desencarnados. Então hoje a gente vai falar, começando aqui, né, do prodígio dos falsos profetas. Mas para a gente começar um pouco a falar sobre isso,
gente precisa contextualizar, né? Na passagem evangélica, ele nos diz: haverá falsos cristos e falsos profetas, que é o título que dá nome ao capítulo. E aí, o que seria Cristo e o que seria profeta, né? Na nossa compreensão. E aí, Cristo, a gente já tem entendimento, né, de Jesus como o ungido, o Messias, aquele que foi enviado por Deus para conduzir a humanidade. Então, o Cristo, ele tem um espírito crístico, essa função de condução, de direção, de nos levar a algum lugar. E o profeta, e aí aqui Kardec, ele vem o próprio Kardec no Evangelho, ele nos traz as suas definições sobre o que significa ser profeta. E aí ele diz que no contexto evangélico, no contexto desde o Antigo Testamento, a gente tem esse entendimento de que profeta é aquele que vê o futuro, porque os profetas que se estabeleceram desde a antiguidade tendenciavam por intuição, pelos sonhos, a prever e a ter uma intuição das coisas que viriam a se passar. Mesmo, muito embora a gente saiba que o futuro ele não é certo, né? Ele depende do nosso livre-arbítrio. Mas esses espíritos, né, que vieram como profetas, eles tinham essa intuição do que viria a se passar. E aí por isso se atribuía como caráter de um profeta aquele que vê o futuro. Mas essa não é a definição exata de profeta, e não necessariamente um profeta deve ver o futuro, prever o futuro. E aí a gente vê que profeta é aquele, no sentido, Kardec traz no item anterior aqui, que no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação ampla. Se diz de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas dos mistérios da vida espiritual. Ou seja, o profeta tem essa missão de vir instruir, né, com as verdades e nos revelar essas verdades. Porque eles têm essa proximidade, né, essa superioridade um pouco maior para nos trazer essas verdades e essas ideias de que o Cristo vem nos revelar de forma mais abrangente e os Espíritos depois de forma ainda mais reveladora. Então, e aí ele fala, né, que por a questão de ver o futuro, por ter sido algo que alguns dos profetas da antiguidade tiveram, foi atribuído como um dos atributos da qualidade do profeta, mas não se resume o profeta àquele que vê o futuro. Então, o profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, se o Cristo é um condutor, um diretor, né, alguém que nos conduz, o profeta é um instrutor e um educador. É alguém que nos instrui, que nos educa, que nos ajuda nesse sentido. Então, a gente entende o que é Cristo, o que é profeta. Agora, a gente tem que perceber o que são esses falsos cristos e os falsos profetas. E aí, para a gente entender, por exemplo, Cristo, a gente conhece Jesus Cristo. E a gente tem o ponto de modelo de Cristo sendo Jesus. Então, esse é nosso ideal. Então, esse é o nosso modelo de Cristo e o modelo e guia da humanidade, que no livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos dizer. Quando Kardec pergunta, quem é o modelo e guia da humanidade? Jesus. Então, ele é quem nós devemos seguir. Então, a gente vai tirar de Jesus todos os caracteres necessários para que alguém seja um verdadeiro profeta, um verdadeiro Cristo, um verdadeiro cristão e um verdadeiro homem de bem, portanto. Então, tudo aquilo que se desvia do caráter de Jesus não pode ser um verdadeiro profeta. Então, seriam os falsos cristos e os falsos profetas. E aí, o primeiro item aqui, Kardec traz prodígios dos falsos profetas. Quando Jesus fala assim, se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar,
para seduzir os próprios escolhidos. E aí a gente tem que entender o que são prodígios, né? E aí nesse entendimento, quando Jesus aqui fala grandes prodígios, e quando a gente escuta essas palavras, o que a gente pensa nesses milagres, nesses acontecimentos sobrenaturais, místicos, né? E aí Kardec traz essa estruturação dizendo assim: então, se é sobrenatural, significa que está além das leis da natureza. E aí a gente pode achar um pouco estranho, então Jesus está falando que vão vir pessoas falsas que vão ultrapassar a lei da natureza, ou seja, vão fazer coisas que vão em contra as leis de Deus. Então, esses falsos cristos são tão poderosos assim? E aí não é bem assim, né? Kardec vem nos explicar que quando Jesus vem nos dizer isso, e aí ele está dizendo assim, que vão existir pessoas que vão fazer coisas que a nosso ver primeiro vai parecer extraordinário, vai parecer um milagre, vai parecer algo místico, misterioso, fora do natural. Porque a gente não tem entendimento, não tinha, principalmente à época de Jesus, entendimento suficiente da ciência sobre as coisas que poderiam ser feitas, né? Na química, na física. Hoje a gente já descobriu várias coisas que na época eram consideradas sobrenaturais e misteriosas. Então era disso que Jesus estava falando. Vão vir pessoas que vão fazer coisas que vai assombrar todo mundo e seduzir até os escolhidos. Ou seja, até aquelas pessoas de bem, até aquelas pessoas que estão no caminho certo, que seguem o Cristo. E pode gerar esse fascínio, esse engano desses falsos cristos, falsos profetas. Então, Jesus pede para que a gente tenha cautela em relação a essas pessoas. E aí, aqui antes, já Kardec nos advertiu com o reconhece a árvore pelo fruto. Ou seja, calma, espera, analisa bem essas pessoas que vêm e entende que os prodígios e esses milagres e essas coisas sobrenaturais que elas estão fazendo não é para aquilo que você tem que dar a sua atenção primeira. Você tem que prestar atenção nos seus frutos, nos seus atos de bem e de bondade. E aí a gente volta em Jesus. Então essa pessoa que está fazendo essas coisas milagrosas se assemelha com o caráter de Jesus, que Jesus veio nos trazer, de caridade, de humildade, de amor. Aí a gente tem que analisar. O que essa pessoa está produzindo de bom? O que está trazendo de bom para a humanidade? O que está trazendo, quando eu falo com essa pessoa, os seguidores dessas pessoas, está gerando união, está gerando amor, está gerando frutos bons? Ou está gerando discórdia, guerras, desunião, ódio, discurso de ódio? Então é nisso que a gente tem que ficar atento. E aí, nesse item 5, Kardec vem falar muito sobre essa questão das leis da natureza e da questão do que prodígios, na verdade, não existem, esses milagres. Não há uma força que é capaz de agir contra as leis de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Então, e Deus não ia criar alguém, já que Deus é o Criador, causa primeiro do universo, criou todas as criaturas, ele não ia criar uma pessoa que fosse capaz de, ainda mais que fosse tendente ao mal e que fosse capaz de ir contra as suas próprias leis. Só ele poderia fazer isso. Ele não o faz porque Deus é perfeito, suas leis são perfeitas, portanto, são imutáveis, não necessitam de mudança. Então, com o entendimento, com o avanço da ciência, a gente começa já hoje, no mundo em que a gente vive hoje, com os conhecimentos que temos hoje, a gente já entende que várias coisas não existem desses milagres que eles acreditavam anteriormente, que na verdade a ciência explica isso. Então, Kardec está falando isso, com o avanço da ciência a gente entende que essas coisas não existem, esses prodígios.
e que todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Mas, veja bem, causa desconhecida não significa que não tem uma causa ou que é uma causa sobrenatural e milagrosa. A gente só não conhece a causa ainda. E que o caráter do verdadeiro profeta não é nesses prodígios que ele faz. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Porque, aí a gente volta lá na definição que ele deu de profeta. Porque é aquele que veio com a missão de instruir e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, se é alguém que veio nos instruir, é alguém que tem que ter uma moral muito elevada. E se é alguém que tem uma moral elevada, as consequências de seus atos vão ser sempre bons. Não tem como ser ruim. E aí ele prossegue no próximo item. Não acrediteis em todos os espíritos. E aí é que Kardec vem dizer assim, olha, a doutrina espírita veio nos ampliar essa questão desses falsos profetas. Lá Jesus diz que vão haver falsos cristos, falsos profetas, e a gente até então entendia que seriam os seres encarnados, as pessoas que vinham aqui falar que eu sou o Cristo, ou eu sou o profeta tal, eu vim depois, Jesus vai voltar, não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí a gente tem que ter essa cautela. Com o Espiritismo, amplia esse risco de nos encontrarmos com os falsos cristos e os falsos profetas. Porque para além dos encarnados, nós agora temos os desencarnados, os espíritos. E aí ele inicia com João, citando a primeira epístola de João, seu capítulo 4, versículo 1, onde João nos diz assim, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Então pronto, aí aqui ele vem dizer o quê? Até então, a gente não tinha esse conhecimento, até então, na época de Kardec, de que era possível esse contato do mundo físico com o mundo espiritual. E aí existia, só que o contato existia, né? A mediunidade existiu desde lá Moisés já psicografou os 10 mandamentos. Então haviam pessoas que tinham esse contato com o mundo extrafísico e vinham para a população proclamar, eu vi, sonhei, falei, vi um espírito, uma voz me disse, fenômenos de escrita direta, fenômenos físicos que estavam acontecendo lá, as próprias mesas giratórias da época de Kardec. E aí, o Espiritismo nada mais é do que uma ampliação dessas leis naturais. É uma ciência nova, porque o Espiritismo é filosofia, religião e ciência também. Ou seja, então, o que antes era tido como sobrenatural, falar com os espíritos, a partir do Espiritismo era tido como algo explicado pela lei da natureza, pela ciência espírita, que nos explica que é possível ter esse contato do mundo físico com o mundo extrafísico. Então, o que ele vem nos dizer é já cair por terra de novo, que esses prodígios realmente, esses milagres, esses sobrenaturais realmente não existem. A mediunidade, o contato com o mundo dos espíritos é algo natural, está dentro das leis de Deus. Kardec fundamentou o Espiritismo baseado em observação, análise, resultado e comprovação. Então é uma ciência, é bem estruturado, comprovado de que é possível, de que acontece. E hoje, né, em dia, a ciência física nossa já tem meios de descobrir coisas que já vão assemelhando ali o que os espíritos nos disseram lá bem antigamente. O peso do perispírito, né? Tem o pessoal que fez lá, pesou a pessoa antes de morrer, logo depois de morrer.
aí tem um peso lá. Então, assim, já coisas já estão se... A nossa ciência material já está avançando um pouco mais para capturar algumas verdades que a ciência espírita já vem nos trazer. Então, o espiritismo, muitas pessoas falam ou falavam mais antigamente que o espiritismo veio para trazer esses fenômenos, né, milagrosos, esses fenômenos assim meio esquisitos, meio estranhos. Mas na verdade não, que seriam esses prodígios, né? Na verdade não, o espiritismo veio cair por terra isso. Não, olha, milagre realmente, esses prodígios, efeitos sobrenaturais realmente não existem. Aqui nós temos a explicação do que está acontecendo. Quando existe fenômeno de materialização, quando existe fenômeno de transporte, quando as mesas giram sozinhas, entre aspas. Então o espiritismo veio trazer isso para nós, nos clareando a mente de que não há realmente esses prodígios. Só que com essa experiência de Kardec também, aí a gente já começa a ter mais proximidade com os espíritos, de uma forma mais próxima mesmo, mais palpável, mais recorrente. Então a gente tem mais risco de nos encontrarmos com os espíritos falsos profetas e falsos cristos, que nos vêm dizer coisas mentiras e implantar coisas que não são certas, verdades, inverdades na nossa vida. Então é um risco maior, e aí por isso já Kardec começa com os conselhos de João. Olha, cuida dos espíritos, não acredita em todo espírito que aparece para você. Antes de tudo, faz o quê? Experimenta se esses espíritos são de Deus. Como que a gente vai experimentar se o espírito é de Deus? A gente volta lá no primeiro item. Reconhece a árvore pelo fruto. Análise crítica. E aí a gente pode usar aqui, experimentar se o espírito é de Deus, usando Kardec. Kardec teve contato com falsos cristos e falsos profetas. Espíritos brincalhões, hipócritas, que não falavam coisas sérias para ele. Mas o que ele fez? Ele analisou, ele perguntou para um monte de espíritos diferentes, um monte de médium diferente, em locais diferentes, leu, estudou, se debruçou frente a cada palavra, analisou o sentido e a razão daquilo que estava sendo escrito. Falou, não, isso aqui realmente é verdade. Isso aqui tem lógica, está em concordância com o que está dito lá, que veio de outro lugar, então a gente vai colocar isso aqui no Pentateuco. Faz parte do fundamento. Então, é assim que a gente prova se o Espírito é de Deus. Estudando, se esforçando, se debruçando diante daquelas verdades, fazendo uso da razão, da lógica. E não é só porque é espírito desencarnado que é espírito puro. Os espíritos que morrem somos nós. Quando eu morrer amanhã, eu vou virar espírito desencarnado. Não sou espírito puro. Se eu vim aqui falar uma inverdade para vocês, não devem acreditar. Tem que passar pelo crivo da razão. E aí Kardec vai falar assim, e o risco é muito grande porque esses espíritos se apresentam com nomes que a humanidade tem até respeito em falar. Ah, eu sou João Evangelista, Paulo Apóstolo, Jesus. Mas aí, gente, a gente tem que pensar em uma coisa. Nomes são só nomes. O que importa é o que eles fizeram. O nome, muita gente tem nome, o mesmo. Tem muitos Paulos por aí. Paulo de Tarso só teve um, assim, né, encarnado. Então, a gente tem que analisar o que está sendo escrito, não o que foi assinado. É o que foi dito. Pode dizer lá, Chico Xavier. Vamos ler. Não é só porque escreveu que é Chico Xavier que a gente vai ter aquilo por... Ah, não, ó, Chico Xavier falou
que é pra gente, sei lá, se rebelar contra aquele irmão que está fazendo coisas erradas. Chico Xavier falou que não tem mais que ter passe na casa espírita. Ele falou isso e em quantos lugares? Não só foi aqui, porque nossa casa espírita é exclusiva de receber mensagem de Chico Xavier. Olha que maravilha. E aí aqui o Kardec fala também, os espíritos vêm falar, tudo para ser verdade, e assim como foi na codificação, a espiritualidade ela não vai revelar uma verdade num lugar só, específico. A verdade ela tem que ser luz, espalhada pelo mundo. A verdade tem que ser reveladora, tem que ser instrutora. Para isso os profetas revelam os mistérios, né? Para nos instruir. Exatamente. A Kardec fala aqui, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Porque esses espíritos falsos, profetas, hipócritas, pseudo-sábios, eles não querem que essas verdades cheguem até nós. Eles não querem que a gente atribua, que a gente se faça propriedade das verdades que o Evangelho veio nos trazer. Eles querem que a gente se engane, que a gente se confunda. E aí eles têm várias formas de nos ludibriar e de nos fascinar. Com a forma de falar, nos envaidecer, né? Às vezes quando são os médiuns que acham que não, eu recebi a mensagem do Bezerra de Menezes. Olha só que honra. E ele só falou comigo. Diz que só recebe se for por mim, ou eu só recebo o espírito benfeitor, não tem nenhum espírito que malfeitor, imperfeito, impuro ainda que vem por mim, só é mensagem de espírito benfeitor. E isso, aí a gente tem que analisar também esses irmãos médiuns que estão sendo enganados e ajudá-los, né? Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Porque é muito sério a gente atribuir verdades, inverdades, né, a grandes massas e levar essas massas a um lugar equivocado pela ignorância delas, ou pela simplicidade, ou pela humildade, ou pela vaidade, né, e levar essas pessoas a fazerem coisas que não são boas, que não são coerentes. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com esses espíritos que não aparecem. E aí depois aqui vem, depois dessas explicações de Kardec, vem os itens das instruções dos espíritos, onde nós temos duas mensagens de Erasto, uma mensagem de Louis e uma última mensagem de Luós, Espírito Protetor. E aqui nessas mensagens eles vêm nos chamar a atenção a isso, continua chamando a atenção a essa necessidade de a gente se ater sempre a esse crivo. E aí em todas as mensagens eles repetem muito: olha as obras, olha o crivo da razão, tem bondade naquilo que está sendo dito. E aí aqui a gente pode trazer assim, tem aquela passagem das 3 peneiras lá, de Platão. É Platão, né? Eu sempre confundo. Sócrates. De Sócrates. Uma história, quando a gente recebe uma história, um boato, uma notícia, a gente tem que perguntar primeiro, é verdade? Essa história é verdadeira? Beleza, é verdade. Segundo, é boa? É algo bom? Fala de coisas boas? Terceiro, é útil? Vai servir para alguma coisa? Então, tem verdade? Tem bondade? Tem utilidade?
a gente pode usar isso em todas as mensagens, em todas as palavras que a gente escuta das pessoas. Porque, às vezes, por exemplo, tem os falsos profetas da erraticidade, os espíritos, e os encarnados. Vamos supor, um médium, que começa sendo um médium legal, bom, que fala coisas boas, recebe, né, mensagens boas e tudo, mas em algum momento começa a aparecer algumas coisas estranhas. E aí algumas pessoas podem se ater a isso, opa, peraí, isso aqui vamos rever. Ou algumas outras pessoas, pelo nome já ser famoso, continuam na ilusão. E aí vamos dar um exemplo aqui, lá naquela novela, O Profeta, que teve, né, antigamente na Globo. Ele era um médium, ele começou escrevendo cartas, e aí ele, muito tranquilo, ele era um homem bom e tudo, escrevia cartas para as pessoas e tal, e aí ele começou a se deixar levar pelo materialismo, pela ganância, começou a cobrar aquilo, e aí na novela mostrava como que ao passar do tempo ele começou a ser enganado pelos espíritos. Aí vinha mensagens que não eram certas, ele acreditava, mas depois via que não era, aí depois ele começou a não escutar mais nada, aí ele inventava. Então assim, a gente tem que nunca ter por lei o nome de uma pessoa só porque ela é famosa, só porque ela foi boa há muito tempo. A lei é sempre o modelo do Evangelho de Jesus, o modelo e guia que foi Jesus. Sempre o crivo é esse, de bondade e de moralidade. E aí, quando a gente fala de profetas, ou seja, e de Cristo, que é aquele que instrui, aquele que conduz, a gente pensa assim, se você vai ter uma empresa, você não vai colocar como gestor, presidente dessa empresa, uma pessoa incapaz, ineficiente. Uma pessoa que não tem formação suficiente para gerir uma empresa. Você, como dono de uma empresa, não vai colocar alguém incapaz lá, senão vai afundar a sua empresa. Então, se nós, homens, imperfeitos ainda, temos essa visão, será que Deus, que é perfeito, vai fazer diferente? Será que Deus vai enviar um profeta que não é capaz? Que não tem superioridade e capacitação moral e intelectual para conduzir a humanidade? Jamais. Nunca. Porque Ele quer que a humanidade vá para um caminho bom, para um caminho próspero, para um caminho de luz e de aperfeiçoamento. Então Ele não vai colocar uma pessoa que não é superior, que não tem capacidade, que não tem moral. Jamais. Então a gente tem que analisar isso. E geralmente não. E para ser um profeta, as duas asas têm que caminhar junto, da razão e da moral, do conhecimento, da inteligência e da moral, da bondade. Não basta ser só muito bom, bondoso, e nem ser só muito inteligente, tem que ser os dois, para ser nesse patamar aqui de condução da humanidade, porque as duas asas são importantes. Nós temos que desenvolver ambas. Então, para nos conduzir, tem que ser alguém que tenha ambas muito desenvolvidas. E esses profetas, quando reencarnam, são os espíritos missionários, né, que a gente fala, que a gente pode considerar aqui como profetas. Chico Xavier, Madre Teresa, o próprio Divaldo, com pessoas, e aí profetas, a gente fala assim, no sentido de que pessoas que foram muito boas, recentemente assisti um filme que eu recomendo a todo mundo, chama Cabrini. Eu não conhecia a história dessa mulher e ninguém com quem eu conversei conhecia uma santa da Igreja Católica, que ela foi uma freira lá de 1850. E ela teve um pioneirismo nesse trabalho missionário enquanto mulher. Imagina, 1850, mulher na Igreja Católica querendo fazer um trabalho missionário no mundo inteiro. Criou, enfim, tem na Netflix, o filme é muito bom, gente, assista. Cabrini, com C.
E aí fala sobre a trajetória dela e como ela formou, e aí lá no filme mostra, ela criou vários orfanatos, vários hospitais no mundo inteiro. E aí o trabalho dela foi esse de formação mesmo. Ela em si, ela tinha uma saúde muito fragilizada e ela não conseguia ir fisicamente, né? Tipo, ela queria ter ido, mas ela não foi. Então o que ela fez? Ela formou várias pessoas, várias outras madres lá para irem. Então isso não é um trabalho de profético, não é um trabalho de um ser superior que veio conduzir uma humanidade e tratar e cuidar dela. Então, geralmente, esses espíritos que reencarnam, os espíritos missionários, são espíritos que já estão evoluídos e que não tem mais que cumprir prova, expiação. Eles já cumpriram suas provas em encarnações passadas e vieram só porque são bons demais e querem ajudar a humanidade. Como Jesus, que teve até que diminuir sua luz para poder encarnar na Terra, Estevão, né, e tantos outros que nós temos por aí. Abigail também, provavelmente era um espírito de uma superioridade muito grande. E aí a gente tem que analisar isso. Mas, para além dessas questões, quando a gente fala, né, das conduções de grandes massas equivocadas, e a gente entende que a gente tem que ter esse crivo, e aí aqui gostaria de ressaltar primeiro, nesse sentido de a gente não se calar também diante dessas situações que a gente vê, porque às vezes nós temos... Acredito que nós aqui não nos deixaremos levar por, né, tantos falsos profetas assim, que vêm nos ludibriar do ponto de vista de encarnados, pessoas encarnadas, mas nós temos que não só não segui-los, mas também ajudar os irmãos que estão seguindo a esclarecer, né, a serem esclarecidos e a... Exatamente. E aí que a gente tem que ajudar eles a não seguirem esse caminho, né? Como que a gente pode fazer isso? E aí o Maicon trouxe um ponto aqui interessante, que nós não sejamos também falsos profetas. Ele vai, mas não, eu não sou falso profeta, não vou fazer isso. Mas e as fake news que a gente compartilha? E as notícias que vêm no WhatsApp da vida, no Instagram, nas redes sociais, e a gente falando de uma pessoa, de N pessoas, questões, e aí a gente vê aquilo, olha só, e sensacionaliza aquilo e compartilha. A gente não passa pela peneira, a gente não vê se é verdade, a gente não busca a fonte, a gente não vê em que época que aquela pessoa falou aquilo, qual foi o contexto, a gente só compartilha. E aí a gente dissemina o ódio entre as pessoas. Será que a gente não está sendo falso profeta ou contribuindo a essas pessoas que criam fake news? É um ponto a se analisar, é uma coisa que a gente tem que se prevenir. É bom isso que eu estou compartilhando? É verdadeiro? Vai ajudar alguém? Quando eu vou falar mal de uma pessoa, eu estou falando só porque eu estou falando mal dela? Ou eu estou falando mal dela? Tipo, eu não estou falando mal, eu estou aqui trazendo as características que essa pessoa está com dificuldade, buscando uma forma de ajudá-la a melhorar. Será qual que é a minha intenção ao falar mal de alguém? É ajudá-la? O que você vai ganhar com isso? É útil? Não é útil? Então, assim, várias coisas para a gente não cair nessas tendências. Mas existe uma coisa que chamou muita atenção quando eu estava lendo essas passagens, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é assim, beleza, esses falsos profetas da erraticidade, os espíritos enganadores, a gente fala muito sobre isso nas mensagens recebidas, nas reuniões mediúnicas, né? Essas disseminações mediunicamente falando. Mas eu não sou médium, eu não recebo comunicação, não fico lendo tanto. Mas então, será que a gente pode se prevenir de alguma forma de não ser influenciado por esses falsos profetas? Eu acredito que ele sabe onde está mexendo ele tem você. Se você firmar o que você tem, olhar nele com carinho,
Exatamente. E os espíritos, ou chega a propagar, olha as palavras que estão dizendo, olha o que ele está falando. Não é complicado igual às vezes as pessoas, eu vou procurar sempre as pessoas mais deficientes, as pessoas mais que estão em situação precária. Então se prepare, seja mais firme com oração, carinho. E quando a gente se depara com essas situações, aqui, em que situação eu posso me deparar? E aí aqui, Erasto, ele começa a falar assim, desconfiai dos falsos profetas. Né? E aí ele levanta uma questão muito interessante. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos tempos de transição, em que, como neste, se elabora a transformação da humanidade. Então, aqui ele nos alerta que esses falsos profetas vêm e soberanamente nos processos de transição. O que a gente está vendo hoje na humanidade, gente? Tem horas que a gente percebe tanta coisa, tanta discórdia, tanta desunião, tanta gente doida falando tanta coisa doida. E o que a gente está vivendo? Transição planetária. O mundo de regeneração está chegando aí. Então, este momento é um momento crucial que a gente tem que estar atento. E Erasto já nos alertou lá em 1800 e lá vai pedrinha. Você não precisa desconfiar, não. Só você não aceitar. Que essas pessoas, que esses espíritos estão chegando. Por quê? Outro dia o Carlos Campetti estava falando de uma comunicação que teve na FEB, uma comunicação mediúnica, de um espírito imperfeito, e esse espírito muito raivoso contra, né, o movimento espírita, o espiritismo. E aí o dialogador falava com ele assim, não, meu irmão, mas a gente vai, né, a gente está em um período de transição, o mundo vai se regenerar. Aí o espírito falava assim, eu não tenho dúvidas de que o mundo vai se regenerar, eu sei que ele vai. A nossa luta não é mais para que o mundo não se, que a Terra não se regenere. A nossa luta é para impedir quantos a gente consigam que vá junto. Ou seja, eles já sabem que o mundo vai se transformar. Agora eles estão no nosso pé aqui, ó, para que eles tragam a maioria de nós para o lado deles, para que a gente não avance. Então o assédio é muito forte. E aí como que esse assédio funciona? Como que a gente pode se prevenir? Nas nossas intuições, né, gente? Porque todo mundo tem intuição, tem o sentimento, tem os assédios dos espíritos, o tempo todo, sendo médium ostensivo ou não. Então, quando a gente está no meio, numa casa espírita, no meio de trabalho, no meio social, onde a gente começa a pensar muita intriga, muita desunião, e aqui ele fala, eles celebram a desunião, a discórdia, a intriga, desconfia desses espíritos que falam isso. Eles não celebram o amor. Eles instigam em nós a competição em vez da cooperação. Às vezes eles não falam abertamente, não escrevem uma carta, mas eles nos cochicham, ó. E a gente tem aquela ideia, eu acho que fulano está com raiva de mim. Você viu o jeito que fulano me olhou hoje? Eu não gostei do tom de voz do fulano. Será que não são os falsos profetas da erraticidade que estão nos influenciando? Que está produzindo muita discórdia, muita desunião no meio de nós? Analisemos como que a gente está, os meios onde a gente está inserido, nosso trabalho, nossa casa espírita, nossa turma de colégio, faculdade, nossa família. Será que a gente está tendo muita desavença, muita discórdia, muita briga? A gente não consegue um olhar na cara do outro, a gente não consegue falar harmoniosamente com ninguém mais? Isso também é se iludir pelos falsos profetas da erraticidade. Porque a gente não está agindo conforme as leis de Deus. A gente não está agindo conforme o Evangelho de Jesus, o modelo e guia da humanidade. Então, se a gente começa a desviar
por ideias soltas que aparecem na nossa cabeça, a gente tem que se vigiar mais. Mas vigilando, se passar pelo crivo da razão, as nossas próprias atitudes e os nossos próprios pensamentos, porque nem sempre nossos pensamentos são nossos. A maioria das vezes não são. Exatamente. Então, desculpa, é isso que a gente tem que prestar bastante atenção. E aí, Erasto vem dizer aqui também como que a gente identifica, né? Ele fala que o verdadeiro profeta, ele é humilde, ele é caridoso, ele é bom. E ele meio que cai de paraquedas no lugar onde ele aparece. Ele não se intitula o profeta, o Messias. E geralmente o falso, não, ele se coloca. E ele grita, ele tenta convencer a todo mundo de que ele é quem ele diz que é. Como se ele tivesse que o tempo todo comprovar que ele está falando uma verdade e não uma mentira. Então, prestemos atenção a isso. E aí, para esses falsos profetas da erraticidade, por que eles conseguem nos influenciar, será? Aí a gente atribui a eles a culpa? A culpa é deles somente? Se eles nos influenciam é porque a gente deixa a porta aberta, porque a gente não está vigilante o suficiente. E aí a gente se pergunta assim, beleza, está falando que a gente precisa se ligar e identificar os falsos e os verdadeiros profetas. E aí a gente identifica isso através das atitudes deles, dos frutos que eles rendem, da árvore, dos atos, que não é só palavra, é atitude, né? Que a gente tem que ser o evangelho vivo encarnado na terra. Mas como que a gente consegue realmente ver isso o tempo todo? E aí, como que a gente consegue vigiar o tempo todo? Ou como que a gente consegue não se deixar ludibriar por essas intenções e essas ideias equivocadas que eles cochicham na nossa cabeça? E aí, gente, o caminho é um só. Instruí-vos. Amai-vos primeiro. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, se a gente não primeiro ter o amor dentro dos nossos corações, a bondade de verdade, e a gente não estudar, e estudar o quê? Jesus, seus atos, seus feitos, e o Espiritismo também. Porque quando o Espiritismo ele veio nos trazer uma ciência a mais, ele veio nos mostrar e nos demonstrar como que funciona essa conexão do meio físico com o extrafísico. Um dos pontos que ele veio fazer. Então, se a gente não estudar e a gente não entender como é que isso acontece, como é que a gente vai se prevenir? Tem como eu ir para um laboratório de química fazer um experimento lá sem ter nenhum conhecimento sobre a mistura dos elementos? O que vai acontecer se eu for sem conhecer? Um acidente, eu vou me machucar, porque os elementos são perigosos. Então, não tem como a gente viver e tentar se proteger dessas falsas ideias se a gente não ter conhecimento de causa. Como que essas influências acontecem, como que a gente deve fazer, como que a gente... Por exemplo, se eu vou fazer uma peça teatral e aí eu não ensaio o suficiente, eu não ensaiei. Aí eu chego lá na hora, me dá um branco e eu fico lá parada e não falo nada, porque eu esqueci a fala. Agora, se eu ler todo dia lá a minha fala e decorar e ensaiar e fazer tudo lá na hora, por mais nervoso que eu fique, vai sair alguma coisa. Mesmo que gaguejando, com a voz tremida, mas eu vou falar, porque eu estudei. Agora, como é que eu quero me lembrar e ser vigilante o tempo todo quando uma ideia equivocada vier na minha cabeça, quando
alguém falar com você e você quer esbravejar e gritar, como é que você vai não fazer isso se você não está lendo e não está exercitando o tempo todo que isso não deve ser feito? E só ler também não basta. Né? O Fábio gosta de falar, não tem como eu aprender a ser paciente lendo sobre paciência. Eu tenho que exercitar a minha paciência. Mas para exercitar a minha paciência, eu preciso estudar como se exercita ela primeiro. Que às vezes a gente não sabe. Meu Deus, eu sou muito estourada, eu queria ser mais paciente. Como é que eu posso fazer? Aí Chico Xavier, toma um copo d'água. Fica lá até a vontade de responder e gritar com a pessoa de volta passar. É um mecanismo. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse lido, eu não ia saber como é que faz. Provavelmente eu ia explodir antes de tomar o copo d'água. Então, assim, para a gente se proteger, a gente precisa estudar, a gente precisa exercitar, a gente precisa amar. Para a gente não se deixar levar pelos falsos cristos e os falsos profetas, e para que a gente não seja também um falso Cristo e um falso profeta. E que a gente não saia por aí disseminando ódio, discórdia, rancor, picuinhas, melindres. Ah, você viu? Às vezes não é nem um espírito desencarnado que te fala, às vezes é um encarnado mesmo. Você viu o jeito que fulano te falou contigo? Te olhou torto hoje, não sei o quê. Isso também é ser falso profeta. Porque se o verdadeiro profeta tem que instruir coisas boas, qualquer um que está falando coisa ruim é alguém que a gente não deve seguir. São os falsos amigos, são os falsos irmãos. E aí, o que a gente tem que fazer com essas pessoas, será? Com esses espíritos, com essas pessoas que proclamam inverdades pelo mundo? Será que isolá-las da humanidade, cancelar elas? Hoje em dia nas redes sociais usa-se muito esse termo, né? Cancelamento de pessoas. Ah, não vamos excluir o fulano porque o fulano é ruim, porque o fulano é maledicente, porque o fulano é chato, porque o fulano está obsediado. Vamos tirar o fulano do nosso meio, do estudo da mediunidade, porque ele está sofrendo influência de falsos profetas. É assim que a gente vai ajudar alguém? Excluindo ele do meio de convivência? Esse é o verdadeiro intuito que Cristo nos ensinou, é a verdadeira lição. Jesus fez isso com as pessoas diferentes e equivocadas? Fez? Não, né? Ele se aproximou das pessoas que mais precisavam deles. Ele entendeu que aqueles que estavam mais doentes é aqueles que mais precisavam do médico. E as pessoas que menos sabem amar é as que mais precisam do nosso amor. Uma, porque elas não conhecem o amor ainda, e elas precisam conhecer para aprender como amar, porque se elas não amam, é porque elas ainda não sabem amar. Não é porque elas são extremamente ruins e não querem, não, elas não sabem. Tenho certeza disso. Quem não ama é porque não conhece o amor. E é muito triste não conhecer o amor, porque amar é muito bom, é leve, é fácil. Então é o primeiro ponto, a gente precisa amar aqueles que ainda não sabem amar, porque a gente precisa apresentar o amor para eles. E o segundo ponto é que amar quem ama é muito fácil. Amar quem é bom é muito fácil. E não requer de nós nenhum esforço e nenhuma mudança. Agora, amar aquela pessoa mais difícil requer de nós muito esforço ainda, porque ainda somos imperfeitos. Então, primeiro por ela, para apresentar para ela o amor, segundo por nós,
Porque nós precisamos exercitar em nós e saber se nós realmente sabemos amar. Porque se a gente não consegue amar aquele que não ama, é porque a gente também não conhece o amor. A gente acha que conhece. A gente acha que entende. A gente é falso profeta do amor. Porque se a gente age diferente daquilo que a gente fala, a gente está sendo falso na nossa vida. E falso para conosco mesmo e para com Deus. E o que está no nosso coração, Ele sabe muito mais até do que nós. Então a gente não consegue enganar a Deus. A gente pode enganar muita gente, mas Deus não. Então, a mensagem que a gente gostaria de falar hoje é que a gente, principalmente, não se deixe levar pelas ideias equivocadas que nos aparecem no nosso dia a dia. Que a gente não se deixe levar pela desunião e pela discórdia. Porque existem muitos espíritos encarnados e desencarnados por aí que querem que nós sejamos desunidos e inimigos uns dos outros. Porque eles sabem que juntos nós somos mais fortes e vamos muito mais longe. E eles não querem que nós vamos longe. Eles não nos querem ver caminhar. Então, que a gente não se deixe levar por isso. Que a gente lembre o tempo todo, a exemplo de Santo Agostinho, na pergunta 919, antes de deitar. Porque às vezes a gente deixa passar no dia. A gente liga o automático e a gente age sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Mas antes de deitar, todos os dias, revisa o teu dia e pergunta: eu fiz mal a alguém? Alguém tem algum motivo para estar chateado comigo? Como foi o meu dia hoje? Eu tive raiva de alguém? Eu me chateei com alguém por algum motivo? Por quê? Faz sentido? Tem lógica? Eu consigo perdoar essa pessoa? Façamos esses exercícios diários para que a gente se previna do equívoco das ideias não sãs que nos vêm à mente o tempo todo. Primeiro ponto. Segundo, que a gente não seja e não se torne falsos profetas. Que a gente não compartilhe inverdades ao mundo, discórdia, desunião. Que a gente, a exemplo de São Francisco, leve amor aonde haja ódio, luz aonde haja escuridão. E que a gente consiga compreender que a gente tem que amar os falsos cristos e os falsos profetas para ensiná-los a que eles sigam no bem um dia. Porque se eles estão querendo levar a humanidade para um mau caminho, sejamos nós então aqueles instrumentos que vamos tentar levá-los ao bom caminho. Porque potencial de ser bons eles têm, todo mundo tem. E aí eu agradeço pela oportunidade de aprendizado e de estudo com todos vocês. E os convido a ler o capítulo 21, porque é curto e é muito fácil de se compreender, é muito interessante. E é incrível a lógica e a didática de Kardec. Então vamos fazer a nossa prece final. Fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto. Pensar em Deus, nosso Pai maior, bondoso e justo.
e agradecer a Ele pela vida que temos. Agradecer a Ele por estarmos vivos e por estarmos imersos nesse grande amor que flui com uma energia que dança entre os nossos corações. Esse amor da criação. Agradecer ainda pelo seu Filho bem-amado, o nosso Cristo Jesus, que veio à Terra nos mostrar, nos exemplificar e vivenciar o amor real que Deus espera de todos nós. Esse Cristo que conduz o orbe terrestre. Esse Cristo que se fez humano por nós, por amor a nós, para nos mostrar que ser humano também é ser amor. E agradecer, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, que veio nos revelar verdades ainda mais abrangentes, porque imperfeitos que somos ainda, não conseguimos entender as palavras do nosso Mestre Jesus. Então os Espíritos tiveram que vir nos relembrar que a moral, a bondade, a caridade, a humildade é o verdadeiro instrumento de crescimento e o verdadeiro fruto doce da árvore frondosa em que devemos nos tornar. Agradecer, Senhor, pela semente que germina em nossos corações, mas lembrar que a semente possui apenas o princípio renovador e que cabe a nós adubar a terra, desenvolver a árvore e produzir frutos que satisfaçam a fome dos nossos irmãos. Que nós sejamos verdadeiros profetas do nosso dia a dia, instruindo e levando aqueles que convivem conosco à reflexão das verdades ocultas, à reflexão do amor e do bem. Que a mensagem de hoje permaneça em nossos corações todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.